Fala, torcida colorada! A janela de contratações do Inter tem dado o que falar em todo o Brasil. O esforço da direção colorada em fortalecer o elenco tem sido pauta nos principais programas esportivos. Chico Garcia, gremista declarado, confessa que está morrendo de medo de enfrentar o Inter. Vamos acompanhar um trecho do que ele disse. Não se esqueça de se inscrever no canal e deixar seu like. Eu quero falar muito sobre o Internacional, sobre o meu arquirrival, com o que eles estão contratando. Eu estou verdadeiramente preocupado. E os últimos dias, eles foram decisivos para que o Inter conseguisse algumas reposições que ainda faltavam no elenco. Jogadores em que muitas vezes o clube não estava conseguindo e talvez até se começasse a temporada sem eles, ia ficar faltando alguma coisa. Como acho que ainda está faltando no gol. O Inter tentou verdadeiramente uma alternativa para o goleiro Ivan, que acabou machucando, que foi uma contratação interessante para a reserva do Rocher, mas ele machuca, o Rocher não recupera e com isso o clube tem que apostar no garoto Antony, que é bom goleiro, enfim, está começando, tem só 23 anos, mas precisava de um reserva um pouquinho mais experiente. E o Inter tentou, o Kaique França, ex-Corinthians, está lá no Vitória, tentou o Ronaldo do Atlético Goianiense, chegou a sondar o Gatito Fernandes do Botafogo, que seriam nomes interessantes, assim, para preencher a lacuna até o Rocher voltar, e depois tem Copa América, né? Então, como é que o Inter vai suportar, digamos assim, a ausência de um goleiro mais experiente, mais robusto? Mas essa é a parte ruim, tá? E comecei por ela porque, assim, tem muita coisa boa daqui para frente. O Inter promoveu uma revolução no seu elenco. Saíram muitos jogadores foram liberados, atletas que não tinham necessariamente condição de atuar e de defender o Inter, e chegaram alguns jogadores, não só em nível de seleção brasileira ou estrangeira, mas em nível de disputar títulos contra os principais elencos do país. Eu estou falando muito sério. Eu não queria, mas eu estou falando muito sério. Se a gente falar em janelas, inclusive, a do Flamengo foi espetacular, né? Porque aí você tem o Matias Vinha, você tem o De La Cruz, já tinha um elenco considerável, e ainda tem o Léo Ortiz, que chegou agora, o zagueiro do Bragantino. É óbvio que a janela do Flamengo, até pelo que já tinha, você coloca como uma janela boa e também com um elenco formidável nas mãos do Tite. Ou seja, é óbvio que o Flamengo vai disputar os grandes títulos. Quando você tem um time como o Atlético Mineiro, que também tem Hulk, Paulinho, contratou Scarpa, Quando você tem um Palmeiras, que tem o Abel Ferreira, né? Então, por mais que, mas contratou o Lázaro, que era um menino lá do Flamengo, o Bruno Rodrigues, que até machucou, aí você vê o Flaco Lopes começando a fazer gol. Aí chega um Aníbal Moreno, desconhecido, para quem não acompanhava muito o futebol sul-americano, né, que já jogava muito no Racing, o cara arrebenta. Esse é o Palmeiras, que a gente sempre tem que dar uma atenção. Aí tem o São Paulo, que por mais que tenha trocado o técnico do Dorival Júnior para o Thiago Carpini, tem o Ferreirinha, já tinha Jonathan Calleri, tem o Lucas, volta o Rames Rodrigues, aí tem o Bobadilha, que foi um baita reforço também. Aí você pensa, caramba, hein? Esse São Paulo também vai incomodar. E o Inter? Bom, o Inter, deixa eu citar para vocês aqui, ó. O Ivan, goleiro, que já machucou. Robert Renan. O Alexander Bernabei, que é um lateral esquerdo, que é argentino, formado no Lanús, estava no Celtic da Escócia e que vem por empréstimo. E essa era uma carência. O Inter não podia fechar a janela, que fechou dia 7 de março agora, sem contratar um lateral esquerdo, porque não dava para depender apenas do René. O René é um cara que oscila muito, né, entre uma regularidade e jogos trágicos, em que ele acabou comprometendo, fazendo gol contra o Grenal, ferrando o time lá em semifinal de Libertadores contra o Fluminense. Não dava para depender apenas do René. Então chega o Bernabei para disputar a posição, e eu digo mais, até ser titular, com empréstimo até o final da temporada. Aí você tem para o meio, Bruno Gomes, jogador que veio do Coritiba, seleção olímpica. O Fernando, essa semana o Inter conseguiu trazê-lo lá do Vila Nova. Na verdade, ele já tinha um acerto com o Inter. Um cara que jogou anos no Manchester City, Sevilha, Porto, o cara tem a vida inteira na Europa. De repente, ele volta para o Brasil, decide voltar para o Brasil, já estava fechado com o Inter, acontece um drama familiar. Ele vai para Goiânia, lá para defender o Vila Nova. E aí ele até falou na sua entrevista coletiva que a forma como o Inter tratou, a forma humana como os dirigentes do Inter trataram o caso e ele, fez com que assim que ele resolvesse a sua situação, ele desse uma prioridade para o Inter. E foi o que aconteceu. Ele jogou alguns jogos, cuidou da família, houve um acidente lá com um familiar, ele esteve lá apoiando seus familiares. Quando ele se liberou, veio para o Inter, porque ele tem
digamos assim, com todo o respeito ao Vila Nova, né? O Fernando tem estofo, história, currículo, porte, tamanho, qualidade para defender um time que vai disputar os principais títulos da temporada. Não a Libertadores, porque o Inter não tá, né? Então a Sul-Americana, Copa do Brasil e Brasileirão. Fernando. E aí muita gente falou que com a contratação do Fernando tinha caído o Thiago Maia, que o Inter estava numa novela porque o Flamengo endureceu, mesmo não contando com o jogador, mesmo fora dos planos, o Tite, sabe, não queria contar com o Thiago Maia, mas o Flamengo não precisa de dinheiro, né? Então o Flamengo, não, vocês querem jogador, mesmo assim não sendo titular, é um cara que tem 8 títulos por aqui, é um cara que a torcida respeita, não, paguem o que eu quero ou não vai ter negócio. E o Inter negociou com o Lille da França, não sei o que, parcelamento, papapá, conseguiu o Thiago Maia. Inicialmente é um empréstimo, mas o contrato total dele, né, prevê 3 temporadas para que ele permaneça. Muito bom jogador. Eu, morando aqui em São Paulo, acompanhei o surgimento dele no Santos, volante técnico, moderno, campeão olímpico com a seleção brasileira em 2016. Depois ele chega no Flamengo e aí todo mundo já sabe. Thiago Maia e Fernando. Vejam só, de um time que já tem Arangues e Bruno Henrique. Elenco.